Olá, irmãos, que a graça e a paz de Cristo abençoe sua vida, família e ministério. No nosso tempo guia com Deus, eu quero usar como tema a identidade de um discípulo. Baseado em Lucas capítulo 9, versículo 23 a 26, que eu gostaria de ler, diz o seguinte: E dizia a todos: se alguém quer vir após mim, negue-se a si mesmo, e tome cada dia sua cruz e siga-me. Porque qualquer que quiser salvar sua vida, perdê-la. Mas qualquer que por amor de mim perder a sua vida, a salvará. Porque que aproveita o homem granjear o mundo todo, perdendo-se ou prejudicando-se a si mesmo? Porque qualquer que de mim e das minhas palavras se envergonhar, dele se envergonhará o Filho do Homem quando vier na sua glória, e na do Pai e dos santos anjos. Seguir a vida cristã, irmão, é uma decisão que devemos tomar cada dia. Não existe meio termo para aqueles que decidem servir ao Senhor. Ou você se entrega completamente ao seu Senhor, ou seguirá de perto experimentando um pouco da sua graça. Por isso Jesus declarou dizendo: se alguém quer vir após mim, negue-se a si mesmo. Jesus sabia que somente alguns o seguiriam e atenderiam o seu chamado. Negar a própria vida é a decisão e o caminho que percorre aqueles que desejam servir ao Senhor com todo seu coração. Havia muitos que seguiam a Cristo. A Bíblia fala de uma grande multidão de pessoas que seguiam a Jesus. Essa multidão estava maravilhada do seu Senhor, do seu poder, da sua provisão, da sua graça e das coisas extraordinárias que o Senhor fazia no meio deles. Pessoas cheias de necessidades profundas, tanto fisicamente, emocionalmente ou como espiritualmente também. Pessoas que estavam famintas, doentes, prisioneiras, escravas e atormentadas. Muitos eram os seguidores de Jesus, mas poucos verdadeiramente eram seus discípulos. Muitos estavam seguindo a ele pelos pães, pelos peixes, outros pelos milagres, outros pela cura, outros pelo que Jesus poderia oferecer a eles e outros por curiosidade. Nessa multidão havia muitos que estavam seguindo, mas eles não tinham nenhuma identidade ou relação com Cristo. Essa tem sido a realidade de muitos na igreja hoje. E Jesus também, irmãos, pergunta aos seus discípulos: quem diz a multidão que eu sou? Eles dizem, e responde a Jesus dizendo: João Batista, outros Elias, outros Senhor, um antigo profeta que ressuscitou. Logo Jesus olha para eles e pergunta: e vós, quem dizeis que eu sou? E Pedro respondeu dizendo: o Cristo de Deus. Aqui existem muitos ensinos e um deles é que somente um verdadeiro discípulo de Cristo conhece o seu Senhor. Somente aqueles que têm uma identidade em Cristo podem conhecê-lo como Ele é. Somente aqueles que estão em Cristo aprenderão e buscarão conhecê-lo como Ele é, cada vez mais. Somente aqueles que andam com Cristo o verão como Cristo de Deus. Somente aqueles que o receberam como seu Salvador aprenderão a servi-lo de coração. A grande pergunta é: por que você está seguindo a Cristo? Ou o que te identifica com Ele? Se olhamos ao versículo 23, Jesus então se dirige tanto à multidão como aos seus discípulos. E Jesus mostrará a identidade de um discípulo, a prova do discipulado. Jesus vai mostrar aqui, irmãos,
Aqueles que desejam verdadeiramente seguir, qual é a condição deles? Alguns pensam que podem servir ao Senhor de qualquer maneira, mas a resposta é que nós não podemos. E eu quero ver com os irmãos algumas características da identidade de um verdadeiro discípulo. Primeiro, necessitamos aprender a conhecer a Deus de forma pessoal. Conhecer a Deus é uma experiência infinita. Na minha vida, conhecer a Deus ha sido uma experiência infinita. Quanto mais o busco, mais eu aprendo acerca de quem Ele é. E me dou conta que não sei nada e que meu conhecimento é realmente limitado diante do conhecimento infinito do meu Deus. Quando aprendes a conhecer a Deus, entenderá quem Ele é e terás uma pequena luz da sua glória. Quando pensamos que sabemos tudo sobre Ele, Ele vem e nos surpreende com algo novo. Também este conhecimento deve motivar o meu coração. Quando este conhecimento é revelado, isso deve motivar o meu coração para segui-lo. O que impulsiona e motiva nossa vida cristã é simplesmente a revelação deste conhecimento que muitas vezes está obscurecido diante de nós. Eu me alegro quando Deus me revela algo. Muitos cristãos têm se sentido desmotivados na sua vida porque não buscam a presença e o conhecimento de Deus. Não podemos estar motivados sem a palavra. Não podemos estar motivados sem uma vida de oração, sem comunhão com a igreja, sem a presença de Deus. O que move a minha vida e me faz sentir quem sou está diretamente relacionado com a minha vida espiritual. Também este conhecimento me fará ver de forma correta a Deus e trará poder à minha vida. Eu creio, irmãos, que a falta de poder em nossas vidas é resultado da nossa miopia espiritual que muitos de nós temos enfrentado. Não podemos ver com claridade a Deus, porque necessitamos da lupa da sua palavra. Quando vemos a Deus de maneira correta, teremos o poder necessário para vencer na nossa vida cristã. Muitos não podem ver a Deus claramente porque estão afanados nas suas próprias vidas e nos seus temores. A segunda coisa que nós podemos ver como característica de um verdadeiro discípulo é que ele aprende a renunciar à sua própria vida. A condição é negar a si mesmo, Jesus fala. E as palavras de Jesus, irmãos, implica sofrimento e adversidade, sim. Mas esse não é o único propósito. Seu propósito principal é de chamar-nos a escolher entre nosso próprio senhorio e o senhorio de Cristo. Não podemos realmente adorar Jesus, experimentar sua presença, até que nós possamos negar a nós mesmos. Jesus foi muito claro quando ele disse que não podemos servir a dois senhores. E quando miramos o contexto, vemos um contexto do dinheiro, mas essa verdade se aplica a todas as nossas relações. A um que tenhamos desejos, a um que nós muitas vezes temos nossos planos,
Nossa vida deve se alinhar aos planos de Deus. E temos que escolher quem vai estar a cargo de quem. Esta é uma relação entre o humano, o ser humano e o divino. Somente um pode tomar o controle, e esse deve ser Jesus. Algumas pessoas tratam de crucificar suas personalidades, juntamente com seus dons, seus desejos, como se Deus quisesse que a relação fosse tudo acerca dele e não de nós. Mas Deus quer nos ensinar, irmãos, e realmente Deus quer mostrar o quanto necessitamos dele. Não somos autossuficientes e nossa busca pela realização pessoal nunca vai ter um fim até realmente nos rendermos por completo a Cristo. David Livingstone escreveu: Senhor, manda-me a qualquer lugar, somente anda comigo. Põe qualquer peso sobre mim, somente sustenta-me. E rompe todo o vínculo, menos o vínculo que me ata ao teu coração e ao teu serviço. E por último, a característica de uma identidade de um discípulo é que ele aprende a valorizar a cruz de Cristo. Jesus nos diz: se alguém quer vir e quer seguir-me, precisa tomar sua cruz e seguir-me. A cruz significa, irmãos, muitas coisas. Mas há uma coisa, e somente uma coisa. E essa é uma renúncia total de cada um de nós que um dia fomos crucificados para esse mundo, para viver uma vida para Cristo. É muito importante saber que a cruz representa um privilégio que nós temos em Cristo. Para nós é um privilégio levar esse testemunho, essa glória de Cristo, e devemos estar dispostos a anunciar e morrer pelo Evangelho, dando testemunho de Cristo. O compromisso que devemos ter com Cristo significa tomar nossa cruz, abandonar nossas esperanças, sonhos, possessões, inclusive a nossa própria vida, se é necessário, por causa de Cristo. Somente e voluntariamente, quando tomamos nossa cruz de maneira real significativa, podemos ser chamados discípulos de Cristo. E eu posso dizer que a recompensa vale a pena. Que nós possamos, irmãos, sermos verdadeiros discípulos de Cristo, termos uma identidade com Ele, não estar no meio dessa multidão, mas ter uma identidade real com nosso Senhor e Salvador, Jesus Cristo. Que Deus abençoe sua vida de forma rica e abundante. Amém.